Olá, amores! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa? Já estão com o material em mãos? Vamos lá! Língua portuguesa! Ama aprender! Hoje, na nossa aula, nós recordaremos o poema e suas características, interpretação textual e o encontro consonantal e dígrafo. Material em mãos? Já pegou seu livro? Se não pegou, pegue já e volte. Porque agora vamos mergulhar, construir o nosso conhecimento. E iremos iniciar hoje com a leitura da fábula, que é um poema em formato de cordel, A Cigarra e a Formiga. Vamos lá? Diz assim: aquele que trabalha e guarda para o futuro, quando chega o tempo ruim, nunca fica no escuro. Durante todo o verão, a cigarra só cantava, nem percebeu que ligeiro o inverno já chegava, e quando abriu os olhos, a fome já lhe esperava. E com toda a humildade, a casa da formiga foi ter. Pediu-lhe com voz sumida alguma coisa para comer, porque a situação estava dura de roer. A formiga então lhe disse com um arzinho sorridente: se no verão só cantavas com sua voz estridente, agora aproveita o ritmo e dança um samba bem quente. Então, aqui nós podemos observar até o momento uma fábula. Você sabe o que é fábula? Vou deixar você com curiosidade até daqui a pouco, para saber se você realmente acertou ou caso você tenha esquecido, para você recordar junto comigo, tá? Então, aqui nós temos uma fábula. E além de ser uma fábula, ela foi escrita, é um poema que foi escrito em forma de cordel, certo? E aí, lembra o que é cordel? Sabe o que é cordel? Vamos pensar juntos. Daqui a pouquinho a gente interpreta esse texto, certo? Nós podemos ver que tem algumas rimas, não é mesmo? Futuro rima com escuro, cantava rima com chegava e esperava. Na terceira estrofe nós vemos ter, que rima com comer e roer. Na quarta estrofe nós vemos sorridente, que rima com estridente e com quente. Lembra o que é rima? Vamos guardar para o futuro, então, né? Vamos avançar. Poema. Vamos recordar juntos o que é poema. A palavra poema significa fazer, criar, compor. O poema é um gênero textual que utiliza as palavras, organizando-as em versos e estrofes. Ele é um texto versificado. Pode ser encontrado em forma de música, cordel, entre outras coisas. Em um poema, as palavras podem ou não rimar entre si. A principal função do poema é expressar sentimentos, embelezar a vida. Vamos detalhar um pouco? Vamos detalhar. Poema. Aqui nós temos a primeira estrofe. O que é estrofe? Estrofe é o conjunto de versos. Mas o que é versos? Versos é cada linha de um poema. Então, aqui nós vemos que tem 4 linhas que formaram uma estrofe. Observa aí no seu livro a primeira estrofe. É a mesma que a Pró colocou aqui. Lembra que eu falei de rima? Observe aí. Aquele que trabalha e guarda para o futuro, quando chega o tempo ruim, nunca fica no escuro. Observa que tem uma palavra que parece que ela fez um eco. Futuro, escuro. E por que dá essa impressão de eco? Porque elas terminam com as mesmas letrinhas. Futuro, URO. Escuro, URO. Então, rima é justamente isso. Daqui a pouco vamos observar novamente o poema e vamos olhar novamente as rimas que a Pró falou. E depois, mesmo eu tendo mostrado a você algumas, eu quero que você observe para ver se você encontra mais, certo? Então, lembre disso, que rima é quando a palavra dá impressão no poema que fez um eco. E aí temos um exemplo, futuro e escuro. Agora, verso. Para você fixar, é cada linha de um poema. Observa aí? Então, nós temos aí 4 versos. E estrofe é o conjunto desses versos, certo? Vamos avançar. Agora vamos observar aqui. Aquele que trabalha e guarda para o futuro, quando chega o tempo ruim, nunca fica no escuro. Futuro, escuro. A primeira rima que encontramos na nossa primeira estrofe.
Durante todo o verão, a cigarra só cantava. Nem percebeu que ligeiro o inverno já chegava. E quando abriu os olhos, a fome já lhe esperava. Ó, ava, ava, ava. Cantava, chegava e esperava. E com toda a humildade, a casa da formiga foi ter. Pediu-lhe com a voz sumida alguma coisa para comer, porque a situação estava dura de roer. Ir, ir, ir. Ter, comer, roer. A formiga então lhe disse com um arzinho sorridente: Se no verão só cantavas com sua voz estridente, agora aproveite o ritmo e dança um samba bem quente. Ente, ente, ente. Então podemos ver que sorridente, estridente e quente rimam. Na primeira estrofe, nós vimos que o segundo verso rima com o quarto. Então, nós vemos que a primeira estrofe tem 4 versos. Na segunda estrofe, nós vimos que o segundo rima com o quarto e rima com o sexto, certo? Então, temos aí mais 6 versos. 4 com 6 tem 10. Já temos 10 versos nesse nosso texto. E com toda a humildade, vamos lá agora para a terceira. Ter, que é o segundo verso, rima com o quarto e rima com o sexto. Então, nós vemos que também temos mais 6 versos aí. E na quarta e última estrofe, nós temos o segundo verso que rima com o quarto, que rima com o sexto. Temos mais 6. 6 com 6, 12. 12 com 10, 22. Temos 22 versos. Vamos conferir? 4, 6, 6 e 6. Acertamos, estamos muito bem, viu? Esse cordel foi escrito por Severino José, certo? Então, vamos observar. Por que Severino José e não José Severino, como está aí? Observe a vírgula, porque é uma mania que vem, na verdade, dos Estados Unidos, né? E as regras da ABNT, que é uma norma para escrever textos, porque não se escreve texto de qualquer jeito, tem toda uma regrinha. Ela determina que primeiro vem o segundo nome, o último nome que for utilizado, né? E depois vem o prenome. Então, primeiro, por exemplo, Mariana Brito, meu nome, primeiro viria o Brito e depois o Mariana. É assim que acontece. E este nosso cordel, ele foi editado pela editora Edra e foi publicado em São Paulo no ano 2001. Vamos agora analisar. Analisar características. Lembra que a Pró falou de fábula? Então, o que é fábula? A fábula é um texto em formato de narrativa, curto, com uma moral. Ele é usado há muito tempo para se contrapor à opressão. Para criticar situações, seu principal objetivo é levar as pessoas a uma reflexão. Os autores usavam animais como personagens para fugir das censuras por causa das críticas feitas nas narrativas. Então, os animais eram utilizados, eles eram os personagens. Porque a ideia é a seguinte: a pessoa estava passando por uma situação de opressão, de sofrimento, onde ela era humilhada, onde ela era menosprezada. E o que é que essa pessoa fazia? Se tivesse esse talento para escrever, criava uma fábula, colocava lá os animais e dizia que os animais é que estavam falando aquelas críticas para o governo, para as pessoas que se achavam superiores ou que tinham mais posses e ficavam humilhando as outras. A ideia é justamente isso. Eles queriam criticar uma situação que acontecia. E nessa situação, por exemplo, da fábula, enquanto alguns ficavam cantando, farreando, dançando, outros estavam se matando de trabalhar, e depois vinha aquela pessoa que estava farreando, 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 e queria coisas, simplesmente queria. Achava-se no direito de ir lá e pedir, enquanto ela estava fazendo nada da vida, estava dançando, se divertindo. Porque aí, nessa fábula, a ideia é bem essa. A cigarra estava lá divertindo-se, estava em festa o tempo todo, não queria trabalhar, e pegava simplesmente, e depois, quando chegava o momento, ela dizia, eu quero isso. Certo? Então, a ideia era bem essa. Só que aí, nesse momento, vinha aquela revanche, né? A formiga chegou e falou, não vou dar. Vai lá, continua agora dançando. Entendeu? A ideia era bem essa, passar uma crítica e fazer com que as pessoas refletissem a respeito do que estava acontecendo. E para que não fossem censuradas, criticadas, castigadas, maltratadas, colocavam animais. Aí os animais é que estavam dizendo aquilo. Então, o que é
Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui mesmo. O que é a literatura de cordel? A literatura de cordel foi popularizada no Brasil por volta do século XVIII e também ficou conhecida como poesia popular, porque contava histórias com os folclores regionais de maneira simples. Ele é de grande importância para o folclore. A literatura de cordel é muito conhecida por suas xilogravuras, gravuras em madeira, que ilustram as páginas dos poemas. Então, a literatura de cordel, ela é popular, certo? Do Brasil. No caso, aqui no Brasil, ela começou a ser popular por volta do século XVIII. Isso, por volta do século XVIII. Ela veio de Portugal, veio de algumas outras regiões, não era originária do Brasil, mas começou a ser popular no Brasil por volta do século XVIII e atualmente ela é muito conhecida. E ele, em si, o cordel, o texto cordel, ele é de grande importância para o folclore, porque a ideia dele é mostrar a realidade. E ele utiliza geralmente xilogravuras. No nosso livro temos uma imagem colorida, uma ilustração colorida, mas para o cordel original é utilizado xilogravuras. Vamos ver melhor o que são as xilogravuras. A nossa curiosidade. Cordel e xilogravura. Então aí nós vemos um cordel, certo? Não o cordel corda, mas o cordel literatura. Então temos aí o cordel, que apresenta a vida criminosa de Lampião, o rei do cangaço. Então, observe mostrando histórias cotidianas, histórias regionais, certo? Uma situação aí vivenciada. O autor desse foi Apolônio Alves dos Santos, ilustrado por J. Barros, certo? O que está escrito acima aí é literatura de cordel. E do lado nós temos uma maneira de fazer a xilogravura. Observe, a xilogravura ela lembra um carimbo, onde é talhado, pega semelhante a um canivetezinho, pronto, mas tem várias ferramentas que são utilizadas. Aí faz um desenho, semelhante a uma pequena esculturazinha em relevo, pronto. Aí passa o rolinho com a tinta e carimba. Não é de uma maneira tão simples. Eu fiz, assim, esse resumozinho, essa simplificação para que vocês consigam entender. Mas tem todo um processo, tem vários passos a passo para que consiga fazer tudo, para que tudo consiga ser feito de uma maneira bem perfeitinha, com bastante qualidade, certo? Então, a xilogravura, ela é feita em preto, apenas preto, e deixa o espaço lá, que seria o preto e branco, mas no caso, preto. Aí, tanto que vocês podem ver, o exemplo que está mostrando aí da xilogravura tá com papel branco, mas geralmente o cordel ele é feito com amarelo, verde, rosa, é colorido. E utilizado apenas o preto da xilogravura, certo? Então, é bastante interessante. Agora, vamos nos aprofundar, fazer uma leitura aqui dessa parte da cigarra e a formiga para a gente fazer um momento de interpretação textual. Então, vamos ler novamente, né? Qual o título? A cigarra e a formiga. Aquele que trabalha e guarda para o futuro, quando chega o tempo ruim, nunca fica no escuro. Durante todo o verão, a cigarra só cantava, nem percebeu que ligeiro o inverno já chegava, e quando abriu os olhos, a fome já lhe esperava. E com toda a humildade a casa da formiga foi ter. Pediu-lhe com voz sumida alguma coisa para comer, porque a situação estava dura de roer.
A formiga então lhe disse com um arzinho sorridente: Se no verão só cantavas com sua voz estridente, agora aproveita o ritmo e dança um samba bem quente. Escrito por Severino José, lançado em São Paulo pela editora Edra, ano 2001. E é um cordel, certo? Ok, vimos todas essas informações, né? Nós já vimos a questão da rima anteriormente, que é feita em estrofes. Vimos que possui 4 estrofes, 4 estrofes no total. E a primeira tem 4 versos, a segunda tem 6 versos, a terceira também tem 6 e a quarta também tem 6. Vimos algumas rimas, né? Futuro, escuro, cantava, chegava, esperava, ter, comer, roer, sorridente, estridente e quente. Vimos que aí o texto fala a respeito de uma cigarra e de uma formiga, certo? Que a cigarra só estava cantando enquanto a formiga estava trabalhando no verão. E depois, chegando o inverno, a cigarra foi bater na porta da formiga pedindo alguma coisa para comer. A formiga ficou indignada porque ela estava, como diz no bom popular, se matando de trabalhar, enquanto a formiga só farreava, dançava, cantava, pulava, brincava, não fazia nada da vida. Nada para estocar, não estocava comida. Só ficava lá enquanto a formiga trabalhava. E ela ficou indignada e falou: Se você estava aí cantando, agora vai dançar. Então, vamos agora interpretar. Vimos essa informação, né? Agora eu quero que neste momento você interprete da seguinte maneira. Primeiro, vamos fazer uma comparação em relação à estrutura de um poema e à estrutura da prosa, ok? A cigarra e a formiga, esse foi o formato de cordel que nós vimos. Agora, eu quero que você observe, tá vendo como é poema? Agora eu quero que você compare com a cigarra e a formiga, das fábulas de Esopo, pela versão de Ruth Rocha. Então, essa daqui é uma versão em prosa. Observe primeiro para fazer a comparação, porque eu quero que vocês gravem muito bem, porque eu percebi que alguns ainda tinham um pouco de dúvida em relação à estrutura de poema e de prosa. Olha a diferença entre um e outro. Este é prosa. Prosa, gravou? Prosa, o texto corrido. Então, essa é uma versão de Ruth Rocha, certo? Das Fábulas de Esopo. Ela foi publicada em São Paulo pela editora Salamandra no ano 2010. A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: E o que é que você fez durante todo o verão? Durante o verão eu cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu: Muito bem, pois agora dance. Moral. Moral da história. Trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra e não aturarmos a zombaria das formigas. Preste bastante atenção no que aconteceu. Vamos lá. Aqui nós temos um texto em prosa. Ele é o texto corrido. Lembra que usa até o finalzinho da linha? Então, olhe só o que é que acontece. Observe aí, ó, que tem um espaçamentozinho, um recuo na primeira linha, no começo de frase. Observe todas essas características que tem. Agora vamos observar um outro detalhe. Tem a fala exata da formiga, a fala exata da cigarra. Da cigarra. Então, a formiga Pro destacou em vermelho e da cigarra em azul. E este texto tem também uma moral. O outro, um poema, tem uma moral, só que a moral não aparece assim. Você vai ler e vai entender. Deixa subentendido, mas nesse deixou bem destacado, ó. É uma fábula também. Histórias com animais e tudo, só que esse a moral já vem separada, bem claro para que todo mundo veja. Trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra e não aturarmos a zombaria das formigas. Percebeu a diferença do poema para prosa? Poema, estrofe, verso. Prosa, texto corrido, certo? E quando é uma fábula, já vem com a moral separada. Vamos agora interpretar. Interpretando a cigarra e a formiga. Quem são os personagens? Qual o enredo? O que acontece na fábula? Pense aí. Como a cigarra age durante o cordel? Como a formiga age durante o cordel? Quais as diferenças entre o texto escrito em prosa, em poema e em prosa? Qual você considera a moral da fábula? Mas da fábula, no caso,
em cordel, certo? Que é feito poema. Porque a fábula em prosa já veio destacada. Vamos pensar um pouco. Quem são os personagens? A cigarra e a formiga. Qual o enredo? O que acontece na fábula? A cigarra cantava durante o verão, enquanto a formiga trabalhava para guardar mantimento. E chegando o inverno, ela não tinha o que comer. Como a cigarra age durante o cordel? De maneira irresponsável. A cigarra passa o tempo todo cantando, cantando e não se preocupa com o futuro. Como a formiga age durante o cordel? Com muita sabedoria. Ela estava lá trabalhando, guardando para o futuro, para um momento de dificuldade. Quais as diferenças entre o texto escrito em poema e em prosa? O ritmo, as rimas e a maneira de apresentar a moral da história. Certo? Por quê? Porque em prosa ele não tem ritmo, não tem rimas, certo? E a moral da história aparece claramente. Já quando é o poema, não, ele tem um ritmo, tem as rimas, e a moral da história é você que vai ler e entender. Qual você considera a moral da fábula? Coloquei a minha resposta, mas vocês vão responder a de vocês, certo? Parando e pensando aí, vejam se vocês concordam. Devemos pensar no futuro. Ok? Vamos avançar. Poemas sem rimas. Antes de irmos para o poema sem rimas, tem um detalhezinho que eu quero mostrar para vocês. Eu quero que vocês, na verdade, eu quero falar para vocês. Eu quero que vocês, por isso que eu vou deixar esse espaço aí, ó, em branco para refletirmos. Lembra que tem as perguntas que a Prá mostrou? Então, no final tem a moral da história, né? Existem algumas outras versões, além da versão da cigarrinha formiga em poema, além da versão da cigarrinha formiga em prosa, existem algumas outras histórias que foram criadas também, em que, como a de La Fontaine, que mostram um final diferente. Porque neste final, a cigarra aprendeu uma lição, certo? Porém, a formiga, ela deixou a cigarra enfrentar as dificuldades sozinhas. E se pararmos para pensar, imagine aí, ó, no inverno, sem ter o que comer, pediu e não deu, vai morrer com fome e frio. Mas existe uma outra versão que foi criada, que mostra da seguinte maneira no final, em que a cigarra vai pedir para a formiga diz mais ou menos isso também, só que ela chega e fala, entre e dá o que comer, e a cigarra fica lá cantando para alegrar o inverno das formigas que estão presentes lá no formigueiro, certo? Então devemos pensar sempre nisso. Devemos ajudar o próximo, devemos ser bondosos, mesmo que a pessoa tenha sido má com a gente, devemos ser bondosos, porque é isso que Deus nos ensina, né? É assim que devemos viver, ok? Isso é um momentozinho de reflexão para vocês, ok? Ética, lembrem disso. Aí vimos o formato em cordel, só para vocês gravarem. Vimos também o formato em prosa, certo? Nós interpretamos o texto com algumas perguntinhas que eu quero que vocês treinem também. Só que vocês vão treinar com a atividade que vocês vão fazer hoje, respondendo. Vimos o momento da resposta que a Pró passou, certo? Vimos a moral que teve esta, mas podemos modificar a moral, né? Se o final fosse diferente, poderíamos colocar uma moral diferente, uma moral em que devemos ajudar o próximo. E agora vamos ver um poema sem rimas. Já vimos a cigarra e a formiga com rimas, agora vamos ver um sem rima. Com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: "Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos." Este é um poema que foi escrito por Manuel de Barros, ok? No livro Exercícios de Ser Criança, publicado no Rio de Janeiro pela editora Salamandra em 1999. E o nome deste poema é O Menino que Carregava Água na Peneira.
Ele está na página 36 do livro de atividades de vocês, do livro de língua portuguesa. E é uma das atividades de vocês de hoje. Com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. Porque quando você vai carregar água na peneira, a água não fica, certo? Ela vai ficando pelo caminho. Vai começando a derramar pelo caminho. E é justamente isso. Fazer poesia, fazer poema, é você acabar deixando um pouco dos seus sentimentos em tudo aquilo que você faz, em tudo que você escreve. Fazer poesia é uma experiência maravilhosa. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo. Ao mesmo tempo, o menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: "Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos." Ou seja, algumas pessoas iriam amá-lo por conta das invencionices, das coisas mirabolantes e até um pouquinho loucas que ele estava escrevendo. É muito lindo esse poema, não é mesmo? Maravilhoso. Porém, ele não tem rimas. Se você parar para observar ele todo, você não vai encontrar rimas, porque a rima está na última palavra dos versos, ok? E tem que se encontrar durante a estrofe. Então, podemos perceber que não tem rima na primeira estrofe toda. Nenhuma das últimas palavras dos versos rima com a outra. Repetir palavras e palavras não é rima. Teriam que ser palavras diferentes que rimassem. Então, aí não tem, ok? Mas é muito lindo, muito encantador. Depois de vermos poemas e recordarmos a interpretação textual, vamos para encontro consonantal e dígrafo. Encontro consonantal é o encontro de duas ou mais consoantes na mesma palavra. Vimos que elas podem ser separáveis ou inseparáveis. Vejamos. Encontro consonantal separável. Admiração. Observe. Admiração. O D e o M separaram. Temporal. Temporal é uma palavra que vocês viram na questão do dígrafo também, certo? Mas observem aí, o M e o P. O M e o P estão separados. Então, é encontro consonantal separável. Agora, encontro consonantal inseparável. Problema. Problema. Observe o P e o R. Observe o B e o L. Estão separados. Ou juntos, não separaram. Certo? Aí, observe problema, uma sílaba, problema. Observe as sílabas. Então, o P e o R, eles ficaram juntos, o B e o L também. Mas vamos focar no primeiro. Pro. Encontro consonantal inseparável. Troféu. TR. Encontro consonantal inseparável, certo? Agora vamos para o próximo. Dígrafo. Vimos primeiro que encontro consonantal é o encontro de consoantes em uma palavra. E ele pode ser subdividido em separável e inseparável. Separável, quando você faz a separação silábica e o encontro consonantal não fica na mesma sílaba. E inseparável, quando fica na mesma sílaba. Agora, dígrafo. Dígrafo é o encontro de duas letras que formam um único fonema, ou seja, som. Vimos que eles podem ser separáveis, inseparáveis e também vocálicos. Vamos ver. Primeiro, os dígrafos vocálicos. Amparo. O AM é um dígrafo vocálico. Onça. ON. Certo? Aí a Pro colocou a palavrinha junta justamente para você perceber. Onça. Aí temos uma com separação e outra sem separação. Onça, o ON. Vamos ver agora. Dígrafo separável. Carroça. RR. Observe aí, o RR não ficou junto. Então, é um dígrafo separável. Nascente. O SC também é um dígrafo, porque ele dá aquela ideia de ser cedilha, certo? O S, ó, nascente. Você não percebe que tem um S e um C ali inicialmente, só depois que você começa a aprender como escreve a palavra que você percebe. Então, o SC. Então, agora por fim, dígrafo inseparável. Chocalho. O LH é um dígrafo também, certo? Observem aí que também temos
Mais de um dígrafo na palavra chocalho. Observe aí, chocalho, LH. Ninhada, NH. Pronto, muito bem. Assim nós recordamos, certo? Dígrafos separáveis e dígrafos inseparáveis. E os dígrafos vocálicos. Retomando, dígrafo vocálico, AM, EM, IM, OM, UM. AN, AE, EN, IN, ON, UN. Dígrafos vocálicos, certo? Por exemplo, nós temos várias palavras que possuem o AM, o N, todos que têm esse, independente de ser no começo ou no meio, é um tipo de dígrafo, ok? Dígrafo separável, RR, SS, SC, como colocamos aí, eles, na separação silábica, não ficam juntos. Dígrafo inseparável, CH, NH, tem muitos outros. Em chocalho aí nós encontramos o CH e o LH, ambos são dígrafos. Então, chocalho tem 2 dígrafos, mas focamos no inicial. E, de qualquer sorte, os dois são inseparáveis, porque eles permaneceram juntos na separação silábica. Ninhada, o NH, temos aí ele que permaneceu junto, então é um dígrafo inseparável. Ok? Assim, recordamos o nosso assunto de hoje. Recordamos poema e suas características. Recordamos interpretação textual e recordamos encontro consonantal e dígrafo. E por que é importante recordarmos antes de fazer a atividade? Porque assim você fica com a memória bastante fresca em relação ao assunto. E assim você vai ter uma possibilidade muito menor de ter dificuldades para responder, ok? Recordar é sempre importante. Então, agora, nós encerramos a nossa aula de língua portuguesa. Deixo um grande beijo para você, ó. Beijos da Pro. E até a nossa próxima aula. Porque língua portuguesa ama aprender.